foi uma inflamação e se inflama, pode deixar uma mancha no local. Além disso, da depilação, a gente tem a questão da resistência à insulina. Então, as pessoas que têm excesso de peso, sobrepeso, diabetes, elas têm uma resistência à insulina, né? A insulina é o hormônio que coloca o açúcar que a gente ingere para dentro da célula. Isso faz com que essa alteração hormonal, ela tenha implicação na pele também, faz com que a pele fique mais grossa e mais escura. Uhum. Então, por isso que quando a gente tem essa queixa, né, de manchas na axila e virilha, a gente precisa sempre examinar para observar se existe algum indício de que seja o que a gente chama de acantose nigricans, que é essa mancha relacionada a uma tendência a diabetes, ou em quem já tem diabetes, sobrepeso, enfim. E um outro motivo seriam as infecções. Porque então, às vezes... Tipo, gente, deixando aqui um pouco mais claro, doutora, essas manchas também podem ser causadas por outras doenças que a gente pode não saber. Isso, exatamente. Olha só. Então, pode acontecer do paciente... por exemplo, essas daí, que são a região do pescoço também é uma área bem comum. Então, esses pacientes, principalmente, que tem mancha, axila, virilha, pescoço, a gente tem que observar tudo isso. O peso, excesso de peso, a gente precisa muitas vezes pedir exames de sangue para observar se ele já tem uma tendência. Essa daí é uma infecção, chama eritrasma, a infecção bacteriana, que causa uma mancha assim, um pouco avermelhada, que nem na foto, mas algumas vezes... o vermelhinho melhora e deixa aquela mancha acastanhada. Então, o paciente fica sem saber. Por isso que a gente fala sempre que é fundamental a consulta. Sim. Porque somente na consulta, vendo, pegando, é que eu consigo, de fato, definir se é uma coisa mais simples. Foi só um atrito pela depilação. Ou se eu já tenho uma infecção, ou se eu tenho um distúrbio metabólico, né? Que é o caso da resistência à insulina, da tendência à diabetes. Nossa, gente, vocês estão vendo? Uma manchinha não é só uma manchinha, né? Tem então. toda uma... E a gente já tá com mensagem aqui no nosso WhatsApp. Depois eu quero até que você comente também mais uma vez sobre essa mancha do pescoço. Olha, até tem aqui a foto que ela mandou pra gente ver, né? Pode colocar, Júnior, a pergunta dela. Bom dia, apareceu essas manchas nas minhas axilas e eu não sei como tira. Não sei como tirar elas. Tenho vergonha até de usar blusas curtas por conta disso. A Carla da Zona Norte, olha só, doutora. Parece que no caso houve uma inflamação dos pelos, que nem eu estava falando, né? Ela provavelmente, assim, pela foto, teve uma foliculite, inflamou o pelo do local e aí a partir disso a pele responde produzindo a mancha. Então o primeiro passo aí seria identificar se de fato é uma foliculite, se ela tem essa tendência, ela precisa tratar. A foliculite é uma infecção bacteriana do pelo. Então, essas áreas também, axila, virilha, tem muitas bactérias, então por isso estão mais sujeitas à infecção. Então, se a gente identifica que o paciente tem essa tendência, ele precisa tratar com sabonete antibacteriano, muitas vezes com antibiótico, e depois que ele já não tem mais nada de inflamação, a gente começa o uso de cremes clareadores. A gente, para clarear, pode lançar a mão também de laser, de alguns peelings mais delicados, porque são áreas delicadas, então você não pode também usar um peeling muito agressivo, mas a gente pode bolar uma estratégia de clareamento, começando sempre com creme clareador de uso doméstico. Olha, gente, hoje em dia tem muitas opções aí para tratar, né, doutora? Sim. Felizmente, sempre está surgindo coisas novas, né? E inclusive hoje que a gente tem a possibilidade de tratar até com laser, né, que é uma coisa mais recente. Então, isso trouxe muita melhora na qualidade de vida, porque de fato incomoda muita gente. Gente, olha, eu vou dizer que incomoda mesmo, viu? Incomoda principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Olha, eu sei o que você está passando, viu, Carla? A gente realmente se sente envergonhada, constrangida. Isso. Gente, teve um tempo que eu tive por conta da minha ansiedade e tudo mais, o meu corpo encheu de dermatite. O corpo inteiro. Meu Deus do céu, acho que a mamãe ficou e disse, minha filha saiu, eu disse, não vou, porque eu ficava envergonhada. Eu sabia o que era, minha mãe sabia o que era, mas as outras pessoas não sabem. Às vezes às vezes tem um olhar. Isso, o olhar, dá vontade de dar um tuf. Exatamente. Isso que eu falo. É muito difícil essa questão, toda doença dermatológica, como é algo que está externo, e isso incomoda muito porque as pessoas muitas vezes elas não têm uma empatia. Não disfarçam. E esse olhar, ele atrapalha muito o tratamento, porque eu sempre falo, a doença dermatológica, ela tem total, que nem você falou. Eu estava estressada, surgiram dermatite. Então, tanto o estresse emocional causa
lesões na pele, como as lesões na pele causam mais estresse emocional, por esse olhar das pessoas. Por eu olhar das pessoas. Aí é um trabalho em conjunto, vira um ciclo, né, doutora? E já pegando esse gancho, a gente já tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Sempre que eu passo por muito estresse, aparecem umas bolinhas na minha barriga, como se eu tivesse empolado. O que eu passo para melhorar? Gente, olha, é só dicas, não é uma consulta, né, doutora? Então, de um modo geral, o que eu recomendo é o uso de algum hidratante, porque quando a nossa pele está, de algum modo, irritada, se a gente usa um hidratante, ela tende a melhorar. Claro que só o hidratante... acalma, né, doutora? Isso, porque ele acalma. E quando a nossa pele, principalmente se ele tem coceira, por exemplo, se a nossa pele está hidratada, ela tende a coçar menos. Mas, claro, precisa que ele vá numa consulta médica, que o médico examine. E no caso dele que tem relação com o emocional, eu falo isso no consultório, gente, investe em meditação, investe em oração, investe num hobby. Eu acho que a gente está passando por um período crítico, né, mundial. Então, todos nós estamos, de algum modo, afetados por isso. E se somou a todos os outros problemas que a gente já tinha. Então, eu acho muito importante cuidar também da saúde emocional. É verdade. Na verdade, é uma união de especialidades, né, doutora? É um trabalho conjunto. Um conjunto. Dermato, psicólogo, psiquiatra, endocrinologia, como eu falei agora da questão da diabetes. Então, a gente tem que sempre encarar as coisas, né? O paciente, ele é um todo, ele não é só a pele. Então, isso é muito importante que a gente leve em consideração. Não é só a casca, né, gente? Exato. Não é só a casca. Tem mais uma pergunta aqui. Apareceu essas manchas nas minhas costas e no olhinho da minha bebê de 1 ano. Será o que pode ser, doutora? Então, é importante, parece uma manchinha branca, é importante dar uma olhada, levar no posto de saúde, principalmente, porque pode ser as manchinhas brancas, pode ser só um pano branco, que é uma coisa mais simples, mais comum, que é uma micose, mas também a gente mora num lugar que tem muita hanseníase, então eu sempre falo, manchinhas mais claras do que a sua pele podem indicar hanseníase, que é uma doença também muito frequente aqui no Brasil todo, mas especialmente no Nordeste. Então é importante que ela vá num posto de saúde, porque no posto de saúde o médico, o enfermeiro do posto, ele examinando, ele já dá um direcionamento. Se pode ser pra, ou não pode. Para diagnosticar ou para afastar que seja hanseníase, que é uma doença mais que precisa de tratamento. Logo. Doutora, você trouxe umas fotos que eu fiquei super curiosa. Já a gente lê aqui mais uma pergunta de telespectador, tá, gente? E assim, se não dá tempo ler a sua pergunta, você pode enviar a sua pergunta, né, doutora? A doutora tá sempre dando dicas no Instagram dela, de manchas, de tudo, né, doutora? Eu acho isso super interessante. Hoje em dia também todos os médicos estão levando dicas, mas como ontem o doutor Vitor estava aqui falando, a doutora também vai frisar sobre isso, que não é uma consulta no Instagram, são dicas a respeito de determinado assunto, né, doutora? Que é para você aí de casa não ir fazer uma consulta no Instagram, minha gente, por favor. E nem dizer que a gente está dizendo para vocês irem lá fazer uma consulta no Instagram, pelo amor de Deus. Júnior, coloca a foto aí do pescoço, que eu queria que a doutora falasse um pouco mais sobre esse processo na pele aí, né? Como que chama, doutora? Chama acantose nigricans. Acantose nigricans. Coloca a foto, Júnior, para o pessoal de casa ver também aí. Então, acantose é um termo que a gente usa quando a pele está espessada. Então, é um termo que a gente usa para dizer que determinada camada da pele está espessada. E acontece isso nessa doença. E nigricans porque fica escurecido mesmo. Mas, doutora, isso acontece só com pessoas que têm sobrepeso ou não? Não. Assim, na verdade, existem várias causas de acantose nigricans. A mais comum é o excesso de peso e a questão da resistência à insulina, a diabetes. Mas ela pode, em alguns casos, ter relação também com câncer. Então, alguns tipos de cânceres, câncer no estômago, por exemplo, no pulmão, pode ocasionar a acantose. Então, de repente, um paciente que não tinha, e até mesmo magro, de repente ele surge com manchas nesse sentido, e geralmente manchas de acantose em outras áreas, além de axila, virilha e pescoço. Isso deve chamar atenção, porque existem algumas doenças que a gente chama de paraneoplásicas, que é quando a doença da pele, a manifestação na pele, ela é antes do câncer. Então, pela pele, a gente desconfia que a pessoa possa ter um câncer e aí segue uma investigação para descobrir. Mas isso, claro, é raro, né? Felizmente é algo raro. Mas o principal, de fato, é a questão do peso. Então, o mais importante seria, né? Tem inclusive trabalhos que mostram que
além de, o mais importante do que usar um clareador, do que usar um hidratante que vá, né, afinar essa pele, a perca de peso é o principal, é o que tem mais resultado. E sai por inteiro, doutora? Então, total é difícil, mas ela melhora muito, assim, 80% até a gente consegue melhorar. Tem uma telespectadora aqui perguntando a respeito de se essas manchas também aparecem quando a pessoa é engravida e depois que a pessoa tem o bebê, ela sai. Sim, isso é bem comum. Algumas mulheres notam esse escurecimento nessas áreas e normalmente depois que o bebê nasce vai clarear. Vai clarear, né? E antes da gente encerrar, doutora, que dica que a gente pode estar levando para o pessoal de casa? Eu juro que eu pensava, gente, que era melhor a gente fazer com cera do que com o barbeador. Eu pensava que era menos agressivo a cera do que o barbeador, mas eu errei, doutora, já... Mas assim, isso eu falo, é muito particular. Tem pessoas que fazem com barbeador e ficam toda empolada. E tem gente que faz com cera e não empola, e não nota nenhum tipo de inflamação. Então varia muito de pessoa para pessoa, mas de um modo geral a cera é mais agressiva, então por isso que a gente indica tanto depilação a laser. Entendi. Nesses casos, porque daí o paciente se livra do pelo, não vai mais ter aquela agressão todo mês ou 15 dias, e isso vai levar a um clareamento do local. E a depilação a laser clareia mais, né? Exatamente. E então, que dica, antes da gente encerrar, para o pessoal de casa, para dar, que estejam em casa, assim, nesse período, para clarear, assim, uma dica caseira que a gente possa estar fazendo, uso de cremes, essas coisas que podem estar ajudando, doutora? A coisa que eu acho mais importante, né, é a gente lembrar, o atrito causa inflamação, que causa mancha. Então, usem hidratante sempre após o banho. Ah, mas eu vou usar hidratante mesmo na axila? Vai usar. Depois do banho, a nossa pele está super apta para receber o hidratante. Você passa o hidratante, deixa secar e passa o desodorante por cima. Outra dica importante é o desodorante, o spray. É importante você ter uma certa distância, porque se você usa muito perto, o spray, ele como se ele agredisse a pele. Porque tá muito perto, ele é muito forte o jato e isso agride a pele. Então, você tem que ter uma certa distância para isso não irritar. E importante também, se você notar qualquer tipo de irritação, né, depois da depilação ou não, já procurar um médico para tratar logo. Porque se está inflamado, vermelho ainda, você trata logo, ela provavelmente não vai evoluir para uma mancha marrom. Entendi. Doutora, a última pergunta, minha gente. Eu adoro quando a doutora Carolina Júnior está aqui encerrar, Stefania. Aqueles desodorantes roll-ons, por que ele mancha mais a pele do que os outros desodorantes? Então, o roll-on, depende muito da sensibilidade, algumas pessoas têm alergia de fato, mas eu não gosto muito do roll-on porque ele vai, como você entra em contato com a sua pele, você vai fazendo ali um meio de cultura de bactéria, então facilita as foliculites. E aí se eu tenho mais inflamação, eu vou ter mais mancha. Tá vendo, então eu não recomendo. Gente, a doutora tem que vir toda semana aqui pra gente conversar. Fazer um quadro aqui, né? Um quadro aqui, toda semana, porque, olha, tem o tanto de pergunta que tem aqui, ó, e o que ela falou do hidratante, eu adoro as dicas, já peguei, ontem ela colocou no Instagram dela a dica de um hidratante para o banho, né, doutora? Isso, eu comecei a usar. Exatamente, ela disse que já começou a usar e eu já vou comprar também esse hidratante pro banho, que a gente passa na hora do banho mesmo e já tira logo, né, doutora? Já tira, porque caso você esqueça de passar, eu acho que não substitui 100% não é sabonete, do hidratante. Não, menino. Mas eu acho que ajuda muito se você, né? Eu, pelo menos, esqueço muito de passar o hidratante depois do banho. Então, dentro do banho já facilita. Já facilita. E já é uma hidratação, né? Exato. Não deixa de estar, assim, zero hidratado e tá pelo menos um pouquinho hidratado. Exatamente. Tá aí, Júnior. Não é sabonete, Júnior. É hidratante para o banho. Não, é hidratante para banho mesmo. Você usa o sabonete, depois o hidratante e depois enxágua. E se você quiser saber a dica do hidratante para o banho e outras dicas, você pode conferir o Instagram da doutora Caroline Baiman, tá? Eu peguei a dica do hidratante no Instagram dela ontem. Já vou atrás aí, que eu tenho muito problema com esse problema de pele ressecada. Enfim, eu tenho que estar com a pele 100% hidratada. Sempre. Então, é hidratante no banho, hidratante pós-banho, hidratante em tudo. Enfim. Tá aí no Instagram da doutora Caroline Baiman, tá? Gente, e vocês podem sempre sugerir o que vocês querem estar vendo por aqui, como essa nossa entrevista de hoje com a doutora Caroline. Doutora, é sempre muito bom quando você tá aqui, a gente quer ficar o dia todo aqui conversando, né? Vamos ver o resultado da nossa enquete? Solta aí, Júnior. Cadê? Todo mundo, gente. Ainda 28% não tem mancha. Hein? Vocês estão muito abençoados. Oxe, pois é. Mas tá aí, gente. Sempre tem aquela mancha que incomoda, né? E mancha em toda idade, não importa. Em toda idade.
Doutora, você sabe que ela vai ter que voltar logo, né? Pra gente estar conversando aqui. Ó, um beijo, doutora. Obrigada pela participação. Tchau, obrigada. Espera mais um pouquinho pra gente tomar mais um bolinho. Então, um pedacinho de bolo. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Falando agora daquele cantinho que você sempre sonhou em ter, morando com sua família. Pois é, você pode morar em um condomínio clube no coração da Zona Sul, ao lado do Atacadão. Já pensou em ter seu apartamento em um condomínio clube com toda a segurança, conforto, lazer e você pagando aí uma prestação a partir de R$442 por mês? Um sonho, né? Taxas de financiamento as menores dos juros imobiliários aí da história da Caixa Econômica Federal. Gente, é tudo de bom. Vamos ver. A Zona Sul de Teresina se transforma. Grandes empreendimentos comerciais e residenciais começam a desenhar a nova paisagem da região. Ruas e avenidas são duplicadas, viadutos encurtam caminhos. Uma nova Zona Sul pujante e efervescente está nascendo.